escolas do pensamento jurídico, que no nosso programa de ensino, ela está como... Deixa eu confirmar aqui, só para a gente não se perder. Teorias do direito, uma introdução crítica. Primeiro, a gente precisa das escolas jurídicas. Isso são as teorias do direito. As formas como o direito se apresenta e são avaliadas, são estudadas. Tá? E depois a gente tem duas grandes teorias, que são as teorias principais, que é a teoria da norma e a teoria do ordenamento, que a gente vai estar com mais afinco. Nós também vamos estudar, quando a gente for ver dogmática jurídica e ruptura epistemológica, positivismo e justnaturalismo, que a gente vai ver agora, tá? Mas a gente vai ver de uma outra perspectiva, até de uma perspectiva mais ampla. Agora é meio que em passão mesmo, meio de passagem, só para vocês terem uma ideia do que é esse conceito, tá bom? Então, o que são as escolas do pensamento jurídico? Tá? Eu falei para vocês que o direito vem se movimentando, vem evoluindo, vem crescendo ao longo dos anos, porque o direito é mutável, assim como a sociedade. A sociedade muda, a sociedade evolui, a sociedade repensa hábitos. Ao repensar estes hábitos, o direito se modifica também. Tá? Então, é uma questão que a gente tem que pensar. Essa evolução social, ela vai fazendo parte da sociedade mesmo. Não tem muito o que a gente falar. Se a gente pegar, por exemplo, a sociedade da década de 20, da década de 30, da década de 50, né? Se a gente pegar... É interessante a gente avaliar, por exemplo, o pré-guerra e pós-guerra, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial. No pré-guerra, no pré-Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, onde ainda imperava o American Way of Life, que é aquele estilo de vida americano, o consumismo, que acho que eles não aprendem muito bem com a história. A história deles é bem cíclica, porque eles viviam esse consumismo desenfreado. Em 29 teve o crash da bolsa, faliram tudo, quebraram tudo, e aí conseguiram se recuperar, conseguiram evoluir com o New Deal, que nada mais é do que um grande programa de intervenção, tá? O New Deal é um programa de intervenção governamental dentro da economia. Então, aquele conceito básico do liberalismo econômico, do capitalismo, da mão invisível do mercado, quando o troço quebra, quando os Estados Unidos quebram, ele deixa de existir. E aí vem o New Deal, salva todo mundo, beleza, e eles voltam para o American Way of Life. Esse estilo de vida americano de consumismo. E aí a gente vê uma mudança, porque no pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, o conceito é o homem trabalha, a mulher fica em casa e cuida dos filhos. Tá? Tem um filme chamado... Amor, como que é aquele filme que a gente assistiu domingo retrasado, que tem a Viola Davis, que a mulher escreve um livro sobre as mães pretas? Gente, eu vou procurar aqui, eu já falo para vocês. Mas fala exatamente dessa época do pré-guerra, que fala sobre as chamadas mães pretas. E você percebe muito claramente que as mulheres têm como principal obrigação ficar em casa. Tá? Elas precisam ficar em casa, elas precisam cuidar da casa. Só que por cuidar da casa é mandar a empregada negra, principalmente no sul, fazer tudo. Nos estados do norte americano, elas ficam em casa mandando empregadas de qualquer cor. É a diferença. Mas basicamente é isso. Elas ficam em casa. E aí nessa perspectiva, elas não fazem nada. Elas, quando trabalham, normalmente são jovens que ainda não casaram, que estão trabalhando para ocupar o tempo, para aprender alguma coisa, mas que vão casar e vão sossegar o facho em casa.
Vem a Segunda Guerra Mundial, aí explode na Europa, os Estados Unidos acabam entrando mais pro final da guerra, já depois de 1942, 43, e aí os homens vão para a guerra, vão pro Histórias Cruzadas. É o nome do filme. Achei aqui. Tem uma galera muito boa. Eu recomendo muito, 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 muito. Histórias Cruzadas. Para vocês terem uma ideia, o elenco inclui a Viola Davis, que é talvez hoje a atriz negra mais bem cotada, mais bem representada nos Estados Unidos. A Emma Stone, que estava nos filmes do... segunda passagem dos filmes do Homem-Aranha. Tem a Bryce Dallas Howard, que é a menina do Westworld. Tem a Jessica Chastain. Tem muita gente. Eu realmente recomendo se vocês puderem assistir. Mas voltando, os homens vão pro front, os homens vão normalmente ou para a Europa ou para o Japão lutar. E aí as mulheres aqui ficam em casa, ficam de volta na terra. E aí alguém tem que trabalhar, alguém tem que ir para as fábricas, inclusive fábrica bélica, tá? Não é bem home office não, elas vão trabalhar na porrada mesmo. Inclusive tem cartazes das Cherry Bombs, vocês podem encontrar, depois fizeram até camiseta da Mulher Maravilha, aquela mulher contando aqui, que isso é realmente um resgate. E aí eles vão, porque alguém tem que trabalhar. Os homens estão todos na guerra, quem ficou normalmente é muito novo ou muito velho, e as mulheres vão trabalhar, tá? A verdade é essa. E aí há uma mudança da perspectiva social. As mulheres saem daquela cultura machista e se tornam parte da força de trabalho, força motriz de trabalho. Tá? Elas tinham sido força motriz de trabalho principalmente na Europa. Ó. Peraí, deixa eu desligar a parada aqui. Senão ninguém enxerga o... Se não tirar o fundo, ninguém enxerga. Vamos sair. Aí, ó. Essa é uma camiseta no estilo Cherry Bomb, que foi utilizada da minha esposa. Fosse a coleção de camisetas da Mulher Maravilha, tá? Atualmente está meio desatualizada, dado falta de dinheiro, mas em breve estarei atualizando. E aí há uma mudança na perspectiva social e há uma mudança na condição da mulher. Então, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os homens voltam, encontram as mulheres todas trabalhando, todas liberadas, e eles têm que se adaptar a isso. Automaticamente há uma mudança também na perspectiva jurídica, né, no conceito da mulher. Então, isso faz parte da sociedade. Eu vou falar muito sobre as questões históricas, as questões sociais. Isso faz parte do direito, gente. Não tem como dissociar o direito da evolução social, tá? E aí a gente entra nem fiz a transição, né? Tinha que ter um aqui. Oh, caramba, tá passando errado. Tinha que ter um slide antes e eu acabei não fazendo. Desculpa. São as principais escolas, as principais teorias jurídicas de então. A primeira delas é o justnaturalismo. O justnaturalismo, para o justnaturalista, o direito é uma coisa natural. Ela é intrínseca ao homem. Ela independe da vontade, ela está inserida. Tá? E é uma retomada. Vou dizer, todos esses pensamentos jurídicos que estão aqui,
eles são trabalhados ao longo de alguns, principalmente depois do Iluminismo, tá? A gente falou, bem-vinda, Lana, a gente falou já sobre a questão da evolução, do Iluminismo, a questão dos nossos, da Revolução Francesa, independência, é a partir desse momento que começam esses conceitos, tá? A partir do Iluminismo, do racionalismo histórico. E aí nós temos... Oi. Como independe da vontade humana? Como assim, professor? Então, o direito nacional, o direito natural, ele seria a própria consciência humana. Ele derivaria da consciência humana, da capacidade que o ser humano tem de pensar e de entender o que é correto. Não precisaria de algo externo, não precisaria de um elemento volitivo, de vontade, de um elemento... Não, eu vou... deixa eu pensar, eu não vou matar o namorado da minha filha porque é errado. Não, eu sei intrinsecamente que matar alguém é errado, então não, eu não vou matar ninguém. Tá? Então não é consciente. Tá? Ele está olhando com a cara pra mim, gente, se vocês pudessem ver. Ele não tá aqui. Que bom. Eu acho que é eu que morri. Então, o que eles vão fazer? O justnaturalismo, ele tem a ideia, ele volta aos sofistas, ele volta àquela consciência coletiva, aquela consciência intrínseca do homem, que é postulada por Platão, é postulada por Aristóteles, pelos filósofos gregos de um modo geral. Então, teoricamente, nós não precisaríamos de lei. A gente se governaria por aquilo que seria o correto, que é uma retomada também do conceito de direito dos gregos, tá? Aquela democracia direta, de participação direta. Flávio, você levantou a mão, né? Isso, professor. Mas no caso, boa noite. No caso, como nós vamos pensar em relação ao justnaturalismo, a manifestação do direito que a gente vê, mesmo que seja de uma forma arcaica, nos povos ágrafos, a gente pode pensar então num justnaturalismo a partir desse ponto? Sim. Então a gente pode pensar no justnaturalismo. É importante dizer que essas são escolas de pensamento. Não estou dizendo nada que está certo, tá, gente? Estou dizendo que é um pensamento que tem fundamento. A gente tem que pensar que o direito ele vai sendo repensado e evoluindo. Algumas teorias que a gente vai ver, elas têm um pensamento lógico e funcional. Então você pensa, pode ser. Posso discordar de uma coisa. O justnaturalismo é uma situação que fica realmente muito difícil. E quando a gente pensa, vamos colocar aqui o que aconteceu acho que 2 semanas atrás, em que um sujeito invade uma creche com facão e mata crianças. Tá? Crianças. Que espécie de direito consciente, de direito não volitivo, de direito natural esse cara tinha? Né? Ou, tudo bem, você pode dizer, ele estava em surto. Ótimo. Então, ontem passou uma fantástica reportagem de médico que desviava, de 3 ou 4 médicos que estavam desviando, chegaram a desviar R$500 mil da Covid, para tratamento de Covid. Os caras desviaram, foram presos e conseguiram fraudar. Agora eles fraudaram intencionalmente laudos médicos para poder ficar em prisão domiciliar. Eles não estavam em surto, isso foi consciente. Então, como é que o direito pode ser algo natural se existem pessoas com esse nível de ausência de consciência? Tá? Então, essa é uma questão que a gente quer. E foi o principal motivo pelo qual o justnaturalismo não foi para frente. Pode falar, Flávio. Porque assim, a questão da manifestação das regras, né, mesmo que seja não da forma escrita, até ainda falando do gancho dos povos ágrafos, a gente vê que essa manifestação das regras ela já é comum. Então assim,
talvez poderia validar essa escola justamente um dos livros escritos por Freud, que é o Totem e Tabu. Não sei se o senhor já leu essa obra dele, que ele vai falar sobre em relação à civilização totêmica, e que ele vai observar certos tipos de comportamento nessas sociedades rudimentares, nessas comunidades, certos tipos de comportamentos que vão ser idênticos em várias outras. Talvez seria isso que um dos pontos que poderia validar talvez essa escola? Não, eu não li a questão esse livro do Freud, mas eu já ouvi falar dessa, já tive contato com a teoria, então eu vou dizer por alto, tá? Mas isso se enquadra muito mais em outras ideias, principalmente na escola histórica, porque é importante a gente deixar claro que quando a gente fala em justnaturalismo, tá? É o direito natural que surge do próprio homem para o homem indivíduo. Aqui a gente não está falando daquelas regras de conduta sociais, aquilo que é imposto ao homem pela sociedade, mesmo não escrito. Sim, mas é porque... Pode falar. Porque quanto à civilização totêmica, um dos pontos fortes que ele vai trazer é justamente a questão do incesto, né? Que é um crime até em muitos passíveis de morte. Então, talvez não seria justamente isso, esse tipo de regra imposta? Eu teria que estudar um pouco melhor sobre a civilização totêmica para te dar uma resposta mais clara, porque até o que eu vi, mas foi muito de leve, foi muito em passant mesmo, foi bem... Só de ler algumas coisinhas, parágrafos dentro de outros textos, não me parece que seja incrível, mas eu vou dar uma pesquisada agora sobre isso, para poder estudar um pouco mais e te dar uma resposta mais clara, tá? Mas dentro do que a gente estuda do direito justnatural, a gente não tem muito, não me parece, tá? Não se coloca o direito totêmico, né, a civilização totêmica como justnaturalista, tá? O justnaturalismo seria o indivíduo pelo indivíduo. A gente chega lá, chega no justnaturalismo, Amanda, tá? Tem uma citação de Thomas Hobbes, e é bom que deixar claro aqui, direito natural seria a forma pela qual o ser humano racional agiria. Thomas Hobbes fala isso no Leviatã, criticando o direito natural. Tá? Ele critica justamente essa posição do direito natural, porque ele entende que o ser humano não age corretamente, de forma racional, em todas as circunstâncias. Primeiro, porque existe o emocional do ser humano. Isso só já quebra essa questão. Segundo, porque o ser humano ele é individualista por natureza. Thomas Hobbes ele vai na linha do contratualismo de Rousseau. Então, o ser humano seria individualista. O ser humano quereria para si, tá? Cada vez mais, e acabaria não tratando de forma justa o seu semelhante, a não ser que houvesse algo que seria o Estado, Leviatã, impondo essa vontade. E olha, eu vou dizer para você que eu concordo com algumas coisas. Eu não sou adepto da teoria do justnaturalismo, e quando a gente enxerga o homem, o ser humano, a gente questiona muito. Tirando situações pontuais que existem, tá? E tirando ideias, alguns conceitos do ser humano, a gente vê muita coisa ruim. Tá? E a gente tem visto muito mais coisa ruim do que coisa boa nos últimos tempos. Tá? Tem muita coisa boa, tem pessoas boas. Essa pandemia, ela mostrou muito que o ser humano ainda é capaz de boas ações. Tá? Existem pessoas que são iluminadas, tá? Por exemplo, vocês souberam que o Bill Gates, o dono do Windows, o dono da Microsoft, e a esposa dele, a Melinda, vão se separar. Isso seria uma notícia de fofoca, mas o que chama a atenção é o plano
mais ou menos previsto de partilha de bens que eles vão ter. Eles vão ficar com uma grana que eles ainda não definiram, cada um. Eles vão já deixar a herança deles para os filhos, uma herança, outra coisa, tá? Troco, dinheiro de pinga para eles. 10 milhões de dólares para cada filho. Tá? Por que eu não sou filho? E o resto da fortuna deles, que eles pretendem fazer doação, projetos sociais, esse tipo de coisa que eles já fazem muito. Eles têm um trabalho fortíssimo de reciclagem de água, principalmente na África, lugares desérticos. E eu nunca botei muita fé até o dia que o Bill Gates tomou um copo d'água da água que ele reciclou. A água estava preta, nojenta, saiu cristalina. Eu falei, isso é mentira. Aí, quem tem coragem de ser só clarear a água, nada, ele foi lá e tomou um golão. Sandro, eu vou falar pra você que provavelmente não é. Tá? Porque eles nunca fizeram, eles já têm um programa social muito forte. Não é pra enganar. E eles vão doar mesmo algo em torno de 160 bilhões. Como diria o Ciro Gomes. Bilhão de dólares. Tá? Então, assim, são pessoas que realmente estão fora do padrão social. Só que, por outro lado, a própria pandemia mostrou que tem gente que vai no mercado e simplesmente compra o estoque inteiro de papel higiênico e dane-se, tá? A gente tá indo, foi no mercado no início da pandemia, um ano atrás, março do ano passado, eu vi, gente, de ouvir falar, não. O cara saindo com caixas e caixas de óleo de soja, gostou, acabou com o estoque do mercado e dane-se o resto do povo. Dane-se as outras pessoas. Álcool, então, nem se fala, nem se comprou no estoque de álcool, que tem álcool até hoje, dá pra botar fogo no mundo. Tanto álcool que comprou. E azar do resto do povo. Atitude extremamente egoísta. Então é muito complicado a gente pensar em desnaturalismo, em racionalidade, tá? Pode assistir qualquer filme catástrofe, qualquer filme de zumbi, e vocês vão ver. Quem é que assiste The Walking Dead? Eu tenho uns 5 anos que eu prometo que eu vou assistir com a minha filha, eu nunca fiz, ela assistiu tudo. Ela tá olhando todo aqui pra mim de novo, já. Só que eu sei que da 5ª temporada em diante, quase 90% das pessoas sadias, vivas, que morreram na mão de outras pessoas sadias e vivas, e não na mão de zumbi. E eu vou falar que isso é uma alegoria muito real da sociedade, tá? Muito real. Então é difícil a gente pensar em desnaturalismo. A próxima escola é a escola teológica. A escola teológica, ela consegue ser, na minha concepção, mais complicada ainda, tá? Porque ela tem o mesmo princípio da escola desnaturalista, ou seja, o direito não emana da vontade, não emana de uma regra social, não emana do Estado, não emana da lei positiva. Ela surge de um outro ente, de uma forma quase natural. Só que em vez de ser do próprio homem, é de Deus. As regras são divinas. E aí é óbvio que a gente tem primeiro os 10 mandamentos. Isso aqui eu estou falando basicamente da Igreja Católica. A escola teológica ganha força durante a Alta Idade Média, quando a Igreja Católica domina a Europa, tá? E aí a gente começa, óbvio, com os 10 mandamentos, vem a Bíblia, aí vem as bulas papais, vem as decisões de bispos, de sacerdotes, do padre, e por aí vai, né? Gente, como é que isso funciona, tá? Como é que isso se realiza? Como é que a gente pode, por exemplo, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, supostamente,
e não vou entrar em se é verdade ou não, mas a princípio, Deus entregou a pedra com 10 mandamentos diretamente a Moisés. Ótimo, legal. Se você olhar os 10 mandamentos, eles são bem interessantes. Socialmente e juridicamente falando, não matará, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, vai respeitar os dias santos. Se você olhar, é muito parecido com as 3 leis da robótica de Asimov, que Isaac Asimov, que é o pai da literatura de robôs, digamos assim. E as 3 leis da robótica um robô não pode fazer mal ao ser humano ou por omissão permitir que o ser humano sofra algum mal. Um robô tem que obedecer a todas as ordens dos humanos, salvo se essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. O robô deve se preservar, se cuidar, salvo se isso entrar em conflito com a primeira e segunda lei. Assim, os 10 mandamentos ótimos. Mas aí, em segundo lugar, vem a Bíblia. A Bíblia é uma construção humana, tá? A Bíblia não foi digitada e mandada por iCode de Deus para o Papa, tá? Ela não veio por Bluetooth, tá? A gente não tirou ela no Google Drive. A Bíblia é literalmente uma construção humana que surgiu no Concílio de Nicéia de 325 d.C., em que eles pegaram os livros que eram interessantes e tiraram os livros que não achavam interessantes. Existem supostamente 15 evangelhos, haveria 15 evangelhos. Um de cada apóstolo, que eram 12, um de Cristo, um de Maria, mãe de Jesus, e um de Maria Madalena. Na Bíblia romana só tem 4. Tá? Só tem 4 evangelhos. Então, está faltando 11. Seriam 11 que eles teriam um caráter mais humanizado de Jesus Cristo, menos divino. Existem muitas passagens. E se vocês procurarem sobre o Concílio de Nicéia, vocês vão perceber que realmente foi uma colagem. Olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é, isso aqui é legal. Mudaram. Jesus nunca nasceu em dezembro, Jesus nasceu em março. Por que dia 25 de dezembro que a gente comemora o Natal? Por causa da festa que deu o sol, festa pagã, e aí você quer juntar tudo. Vocês estão entendendo? Então, aí vem o Papa. Tá, eu gosto muito do Papa atual, acho muito bacana. Quase. Cara, gente boa pra caramba, eu gostei dele. O último, em compensação, pelo amor de Deus. Né? Não muito longe, tá? Não estou falando de Idade Média. Pio XII inaugurava igrejas em homenagem a Hitler. Tá? Então, a gente tem histórias de papas que não eram padres, papas que nunca tinham sido ordenados, papas que casaram, isso aí. Se a gente for buscar as histórias do papado ao longo da história, a gente vai perceber que os papas, eles vão e vêm de uma forma... Depois, regras foram criadas, alguns questionamentos e tal. Mas até hoje, são homens, são falíveis. O Bento XVI cancelou uma programação que a Ivete Sangalo teria com a igreja e tal, porque ela fez no carnaval a propaganda defendendo o uso da camisinha. Tá? Nem tanto como método contraceptivo, mas como método de prevenção da doença. E aí não, mas a concepção tem que ser natural e a gente não pode ser contraceptivo. Cancelou e... Tá entendendo? Respondendo aos comentários no chat, Edmilson, não só as igrejas, todo mundo manipula, todo mundo... a gente vê muito na internet. Porque é pecado 2 homens se beijando, o relacionamento é entre Adão e Eva, não Adão e Ivo. Beleza, mas esquece de falar que mesmo em pedaço fala que não pode ter tatuagem também.
É o mesmo cuidado que fala que você não pode fazer a barba, não pode comer carne de porco, não pode um monte de coisa. Tá? Mas aí, não, o cara é barbeado, bonitinho, o cara limpa e fala só do que lhe interessa. Tá? E né, a gente questiona. Em compensação, Jesus mesmo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tá? Amar é o próximo como a ti mesmo. Não tem asterisco, não tem, e se o próximo? Não tem. Se o próximo for comunista, não interessa. Tá? Vocês estão entendendo? Então, é muito questionável a escola teológica. Não durou. Tá? É uma escola jurídica que não foi muito para frente. Ela foi muito utilizada na Idade Média, principalmente para justificar a questão da monarquia absolutista, né, que eu já falei, né? Já. Fala da questão da igreja ter que ungir o rei e tal, do poder do rei ser derivado dessa ideia de divindade. E aí ela acaba perdendo força com o surgimento do despotismo esclarecido, do iluminismo, do racionalismo, do materialismo histórico. Bom, aí vai para os fatos, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o homem, tá? Tem a ver com a razão. E aí vem, essa é a primeira grande escola jurídica que ganha força com o iluminismo, tá? Que é o racionalismo jurídico. O direito seria racional, tá? Princípios racionais e fosse válido independentemente de condições sociais ou culturais. Esse direito seria universal, tá? Ele não teria espaço para adaptações. Então, aquela ideia do direito consuetudinário, como um law, costume, da evolução social, ela não estaria contemplada na escola racionalista. Entretanto, um conceito essencial da escola racionalista, ele tem muita força, que é a supremacia da razão sobre a vontade. Tá? Essa supremacia, essa ideia da razão sobre a vontade, do racional sobre o passional, sobre o interesse, sobre o conceito particular, e aqui se formula que o interesse coletivo tem supremacia ao interesse individual. E aí há uma crítica muito forte ao princípio da democracia direta que havia na Grécia, porque cada um colocava a sua posição que considerava mais vantajosa, mais interessante na sua opinião, sem levar em consideração o conceito geral. Fala, Flávio. Seria esse, talvez, o alicerce para o positivismo? Sim. A gente vai estudar o positivismo mais à frente, mas a escola racionalista é o que dá o pontapé da escola racionalista. Porque aí há o primeiro momento teórico, né, ideológico, em que não há ideias, digamos assim, quase metafísicas, lembrei a palavra, sobre o direito, sobre as condições. Aí vem a escola histórica. Eu gosto muito, muito mesmo da escola histórica, mas isso é minha opinião particular. Mas eu gosto de história, é difícil, eu repito várias vezes a oportunidade. Para mim, a história ela é essencial para a formação do indivíduo humano. Tá? Então, pela escola histórica, as normas jurídicas. Oh, meu amor. Meu amor está fazendo coraçãozinho. Vou virar cara. Quase apanho que eu já falei. Fazendo piada com a professora de história. Mas eu já gostava de história antes de casar com ela. Claro. Acho que eu casei com ela porque ela era de história. Então, tem uma ideia bacana.
a norma jurídica ela é uma evolução histórica da sociedade, tá? Ela seria realmente um espelho das transformações. O direito seria um espelho das evoluções, das condições sociais, da ideologia social que está por trás das normas de conduta que são colocadas. Por quê? Porque a história ela passa a ser importante no estudo do como chegamos lá, como chegamos até aqui, quem nos trouxe, como é que o direito funcionou dentro dessa sociedade. Tá? E aí o direito ele passa a ser essa ideia, ele passa a ser essa representação. E ela tem força, né? O direito seria originário essencialmente do chamado direito consuetudinário, que é o direito dos costumes. A forma como a sociedade gerencia, a forma como a sociedade vive, como a sociedade se representa. Tá? O problema, tá? E aí eu levo muito a sério aquela questão do uma introdução crítica. Tá? Nenhuma escola jurídica é 100% correta, é 100% válida e 100% errada. Talvez escola teológica, talvez, eu não gosto muito de dizer isso. Mas enfim, de uma forma geral, elas têm algum tropeço. E no caso da escola histórica, existe um tropeço que é justamente na condução social. Porque se a gente se deixa levar só pela vontade da sociedade, a gente tem algumas questões que podem ser pensadas de uma forma, por exemplo, se nós nos deixássemos levar só para essa ideia do direito consuetudinário, só pelos costumes, é bem provável que nós não teríamos a abolição da escravidão em 1888. É bem provável que a gente teria a escravidão, se brincar, até bem próximo de hoje em dia. Tá? A gente teria aí até a década de 30 ou 40, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Pelo menos na parte sul. Porque se vocês não... pode falar, Flávio. Mas pensando nele ainda como oralidade, a forma de transmissão desse direito? Sim. O direito de costumes, podem ter algumas regras, mas em geral ele trabalha com common law, né? com regras não positivadas, não escritas. Porque a regra positivada, ela te dá justamente uma estabilidade que o direito dos costumes não te dá. Essa é a grande sacada do direito positivo. Ele te dá essa estabilidade, ele te dá um norte que você vai seguir e existe um procedimento para mudar. E o direito do costume, ele não tem essa estrutura, né? Ele não tem esse procedimento. Em geral, existem algumas regras que são regras de conduta normativa genéricas. Se você olhar, por exemplo, a Constituição Americana tem 13 artigos. Tudo bem, tem algumas emendas lá e tal, ele vai ficar um pouquinho maior, mas nada que chegue aos pés de uma Constituição de 200 e lá vai pedrinha de artigos, como a Constituição brasileira, né, que regulamenta situações fáticas. Como o direito do costume, o direito não positivo, ele trabalha com regras genéricas, de conduta genérica, tá? E aí você tem alguns problemas, que são esses. A questão o sul dos Estados Unidos era extremamente escravocrata. Como eles perderam a guerra da secessão para o lado norte, eles foram obrigados a abolir a escravidão. Mas não foi uma coisa que se considerava natural. Tanto que até a década de 40, 50, 60, até a década de 60, o homem foi Apolo 11 de 69, até a década de 60,
você tinha divisões sérias de brancos e negros nos Estados Unidos, principalmente nos estados do sul. Ônibus de branco, ônibus de negro, bebedouro, banheiro, livraria, escola, tudo separado, tá? E houve a necessidade de imposição de regras contra o costume, contra a situação, a consideração social, para que houvesse uma mudança. Tem um filme chamado Estrelas Além do Tempo, tá? Gente, tá aí outro filme que eu recomendo de forma muito forte. Quem não assistiu, que assista. Fala de 3 mulheres negras que estão... Qual o nome mesmo? Estrelas Além do Tempo. Vou escrever aqui. E o primeiro é Histórias Cruzadas. Estrelas Além do Tempo é um grupo de mulheres, 3 mulheres, especificamente, que trabalhavam na NASA na década de 60, quando o Yuri Gagarin, russo, já tinha feito uma viagem espacial e a NASA queria botar o homem no espaço. E aí, na época, não existiam os computadores. O cálculo ele era feito manualmente. Então havia um grupo de mulheres negras que faziam esses cálculos manualmente. Tinha uma delas, era a principal delas, e aí acabou se mudando para um prédio onde trabalhavam os brancos, e aí assim, ela tinha que atravessar o campus inteiro para ir atrás de um banheiro de negra. Ela tinha que usar um bule específico para negro. Ela tinha que usar um monte de coisa para negro que ela não podia usar os de branco. Ela não podia ter informações, ela não podia entrar. Aí tinha uma outra mulher que era a chefe dessa divisão de computadores humanos, essas mulheres que faziam cálculo, que o setor dela ia ser cortado porque o primeiro IBM, o primeiro computador da NASA ia ser instalado. O computador da NASA era quase do tamanho de uma sala de aula. Ele era monstruosamente grande, tá? E tinha uma memória menor que o meu celular. Só que não funcionava. Ela aprendeu linguagem de programação por conta própria, sozinha, e aprendeu a programar o computador. Então ela deixou de fazer a computação, os cálculos, para programar o computador, para alimentar dados que substituiriam ela. E a terceira é uma mulher que queria ser engenheira. Se fosse engenheira, ela precisava terminar a faculdade de engenharia, e só tinha turma para branco, ela não podia estudar. E aí ela recorre à justiça. São histórias reais, tá? Que hoje, inclusive, tem o prédio principal da NASA tem o nome de uma delas, que é a Katherine Johnson, que simplesmente é responsável pelo cálculo de reentrada do primeiro foguete tripulado dos Estados Unidos. E aí, quando o astronauta, não lembro o nome dele, para mim ele é irrelevante na história, mas ele está entrando na cápsula, ele está entrando no foguete, e aí falam para ele que talvez tenha um problema. Ele fala: ah, é? Tem um problema? Então chama a mulher lá dos cálculos. Ah, mas eu chamo ela. Eu não entro enquanto ela não conferir esses cálculos para mim. Eu não vou se ela não conferir. Aí ela vai, sai correndo, faz a... E aí, se não fosse ela, tá lá naquele momento, não haveria esse voo, que foi o primeiro voo tripulado americano, que é o que deu o pontapé inicial para as missões da Apollo, que teoricamente levaram o homem à Lua. Não vai... Eu sou meio conspiracionista, não tenho muita certeza se o homem chegou na Lua mesmo, na Apollo. Mas enfim. Mas tudo isso, e aí tem uma cena muito interessante, mas muito interessante mesmo, que quando a Katherine explode, porque o chefe dela fala: pô, toda vez que eu tô precisando de você não tá aqui. Aí ela tá puta, porque tava chovendo, ela teve que atravessar lá não sei na onde, já a pé, com salto, ela não pode usar a bicicleta, porque a bicicleta só tá branca, teve que ir lá do outro lado do campo pra poder usar o banheiro, não sei o que, sobrevive de café frio, porque ninguém de cafeteira, e senta. Aí beleza, o chefe dela pega um pé de cabra, atravessa o campus, vai até o outro lado onde tem o banheiro de negras, e na porrada
quebra a placa. E aí ele fala, agora não tem mais banheiro de negras, nem banheiro de brancos. Tem banheiros de funcionários da NASA. Sugiro que você ache um banheiro mais próximo da sua mesa, que eu não quero perder tempo. Ou seja, foi necessário uma quebra de paradigma. E por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que houve a necessidade de uma imposição de uma norma, de uma regra para o chefe da NASA, para que as mulheres negras pudessem usar qualquer banheiro. E mesmo assim, todo mundo olhava torto. Tá? Todo mundo, os brancos, a maioria, questionavam por que aqueles negros estavam lá. Isso não fala no livro, não fala no filme, mas eu fui atrás, pesquisei. Houveram pessoas da NASA que pararam de usar os banheiros porque não queriam usar o mesmo banheiro que um negro ou uma negra. Então, se a gente for avaliar só o costume, tá? Se a gente pensar, por exemplo, que a mesma nobreza e a mesma elite agrária que sustentava a coroa até 1888 foi quem financiou o golpe republicano só e somente só porque ficaram bravos de ter perdido os escravos, a gente pensa que talvez a nossa abolição da escravidão não fosse tão rápida quanto se pensaria, como se imaginava. Exatamente, se tratava como uma doença, como se fosse... É interessante quando a gente trata de escravidão, porque a escravidão negra americana, ela tem um ponto diferente de toda outra escravidão. Tá? Não sei se vocês sabem, mas escravos, a palavra escravo, vem de uma mudança para o latim de eslavos. Eslavos, noruegueses. Tá? Aquele povo lá em cima, suíço, sueco, pô, galera, branco, louro, do olho azul. Pensa que é deles que origina a palavra escravo, porque eles eram escravos na Roma antiga. Só que o escravo, ele era um homem, até então, né? Enquanto havia escravidão europeia, ele era um homem que teve a sua liberdade tirada. Na escravidão negra que ocorreu nas Américas, principalmente do africano, né, os africanos eram pegos na costa africana e trazidos para as Américas para trabalhar, esses indivíduos não eram homens. Eles eram criaturas, eles eram bichos, eles eram animais. Então não havia o reconhecimento deles na condição de homens. Então existem muitos escravos que antes dessa escravidão negra, que tinham postos de extremo, que não queriam deixar de ser escravos, porque se deixassem de ser escravos, eles conquistaram postos, conquistaram privilégios que homens livres não tinham, que não tinham dinheiro. Quando você vai para a escravidão negra, existe toda uma mudança de conceito sobre quem era escravo. E essa mudança de conceito, ela foi introjetada na sociedade de uma forma tão grande que era comum, era normal. Você pensa, vocês já tomaram uma toalhada molhada de brincadeira? Ou, sei lá, sua mãe, seu pai, seu irmão pegou um pano de prata, enrolou e deu uma lambada, não sei? Tá? Agora você pensa isso em couro, normalmente com pontas de metal, 200 vezes nas suas costas, enquanto você não pode se mexer. E aí depois, como eles eram um objeto, mas eram objetos de certo valor, passa sal e pimenta malagueta na ferida para não infeccionar. Tá? Pesado, né? Castigo costumeiro na escravidão americana. Tá? E aí para. Beleza, a escravidão é feia, a escravidão é complicada, mas isso não acontece hoje em dia. Imagina se isso vai acontecer ou não. O ser humano evoluiu, a gente pode confiar. Já assistiram O Lobo de Wall Street? É um filme com o Leonardo DiCaprio. É baseado numa história real, tá? Do Jordan Belfort. Jordan Belfort é um golpista. Golpista, a palavra é essa, ele é golpista. Ele criou um esquema de pirâmide
em que ele pegava o dinheiro das pessoas para dizer que investia em ações e com esse dinheiro pagava outras e aí e tirava a comissão dele e de repente ele estava bilionário. Então o cara é um criminoso, ele arruinou pessoas. E como ele fazia isso com as chamadas clientes classe D, classe C, né, do investimento em bolsa, eram pessoas de classe média, pessoas que trabalhavam, tinham uma poupancinha e gastavam, resolviam investir na bolsa, que nos Estados Unidos é muito comum. Não, vou pegar esse dinheiro, vou investir aqui, vou fazer uma pensão, porque lá não tem aposentadoria, né? Então eles querem multiplicar essa pequena poupança que eles têm, aposentadoria pública, fala, igual no Brasil, contributiva. Deles, ou você paga a aposentadoria privada, ou você morre de fome quando terminar. E aí, gente, pensa que esse cara pegava o dinheiro dessas pessoas e gastava. Gastava com coisas tipo arremesso de anão, prostituta, festa, baile. Ele foi preso, cumpriu pena, saiu da cadeia e se tornou palestrante motivacional e de vendas. O famoso coach. O coach motivacional e de vendas. Ele veio ao Brasil tem um ano. Não, tem mais, foi antes da pandemia, acho que foi em 2019 ele veio ao Brasil. Custava R$250 a entrada para a palestra dele. Esgotou em 2 horas. Jordan Belfort. Esgotou em 2 horas. Não, tá errado o nome dele. Belfort. Agora tô certo. 2 horas. Ele roda o mundo dando palestra. O cara é um criminoso. Roda o mundo dando palestra de como vender. De como, basicamente, enganar e convencer as pessoas de que ela sem precisar. Ele falou, eu vendo carne de porco com rabino. Tá? Eu vendo neve para esquimó. Eu vendo coisas que as pessoas não precisam, mas elas descobrem que querem. Se isso não explorar a ingenuidade e a inocência da pessoa, eu não sei o que é. E eu tô falando de um cara que, menos de 2 anos atrás, estava dando palestra no Brasil. Ou seja, não tô falando de um costume de 100 e poucos anos atrás. É a nossa sociedade, somos nós, é o que a gente vive hoje. Tá? Tem outro filme do Leonardo DiCaprio, um pouco mais antigo, e que tem uma história também um pouco mais antiga, que é o Prenda-me se for capaz, que também é uma história real, fala do Frank Abagnale, que com 19 anos, eu acho, 18, 19 anos, ele tinha aplicado golpe, fraude de cheque. Esse acho que as pessoas é mais conhecido. 16 anos. Ele foge da escola, começa a aplicar golpe, voa como piloto de companhia aérea, faz um estrago perigo para a Europa. E mostra a história do cara que prendeu ele. Se você for procurar na internet, você vai descobrir que ele saiu, cumpriu a pena dele e se tornou consultor de segurança. Tá travando, professor? Tá travando? O cara se tornou consultor de segurança bancária. Pelo menos ele está tendo ele está ajudando a evitar que outros façam o que ele fez. Ótimo. Mas o cara que prendeu ele, o agente da FBI que prendeu ele, estava na miséria. Pouco antes, pouco depois, quando ele se aposentou. Foi o Frank quem custeou um tratamento de saúde do cara, do Carl Harriet, tá? Deu dinheiro, comprou casas, ajudou a se contar. Porque se não fosse o Harriet, provavelmente o Frank teria morrido. Foi o Harriet quem tirou ele da cadeia para ser consultor da FBI. E aí eles se tornaram amigos e tal, e aí quando o Frank descobriu a situação do Harriet, achou aquilo um absurdo e ajudou. Mas assim, pensa no ponto em que um criminoso, um ex-criminoso, ficou rico enquanto um agente da lei estava passando
né? Não, o Frank era muito inteligente, tá? Enfim, né? Esse exame de ordem americano. Mas ele era muito inteligente. Mas acho que talvez a história dele não seja tão representativa. Mas o do Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street, é muito representativa. É muito. E hoje tem gente que defende. Hoje tem gente que quer ser. Minha filha chegou do judô. Quer se tornar um novo Jordan Belfort. Você assistir o Lobo de Wall Street terminar achando que você quer ser como o cara, como o Belfort, tem alguma coisa muito errada com você. Me desculpa, mas tem alguma coisa muito errada com você. Tá? Só pra gente retomar, escola histórica. A escola histórica tem baseado nos costumes, nas vontades e tal. O direito consuetudinário tem os problemas de que o direito consuetudinário nem sempre seria um direito justo. Tá? E agora a gente vai para aquilo que causa uma certa discussão, debate. Se for um debate amigável, tá valendo. Escola marxista. Tá? Se questiona muito, existe uma linha de doutrinadores que fala que não existe uma escola marxista jurídica. Porque o marxismo é um conceito social, um conceito... Professor. Oi. Claro. Desculpe interromper, professor, é que eu fiquei sem sinal. Agora que eu consegui retornar para a aula, a escola marxista ela está vindo após a escola histórica, né? Isso, a primeiro depois da escola histórica. Tá, ok, obrigado. Tá, ok. Acabou de retomar a aula. Então, o marxismo seria uma ideia de governo, uma ideia de sistema social, portanto, automaticamente ela abarcaria todas as condições da sociedade, incluindo o direito. Porém, principalmente Marx, ainda usa mais política e economia. Marx, ele era advogado, né? Então ele trabalha com a ideia de uma estrutura jurídica também. E aí você consegue tirar uma escola marxista, tirar uma teoria marxista dentro do direito fora do marxismo, fora do comunismo, tá? Importante deixar claro para que a gente não tenha dúvidas sobre o que a gente vai discutir aqui. Primeiro, a gente está discutindo a escola jurídica marxista, não comunismo ou socialismo. Segundo, comunismo ou socialismo são ideologias políticas, tá? Comunismo e socialismo são duas ideologias políticas que têm suas vantagens e desvantagens, tal como o liberalismo, o neoliberalismo, o capitalismo, como eu falo quando não tem governo? Agora esqueci. Anarquismo, tá? Tudo isso. Mas por um gole longo. Terceiro, e talvez mais relevante, existe comunismo, existe socialismo, que estão nas duas obras, o Manifesto do Partido Comunista e o Capital, que é só do Marx. E existe formas de governo ditatorial que se apropriaram de algumas ideias marxistas para justificar uma tomada de poder. Tá? Então, União Soviética, China e Cuba não são exemplos verdadeiros de comunismo ou socialismo.
Porque se você lê o Manifesto do Partido Comunista, teorias marxistas, e ver como esses lugares aplicaram isso na prática, você vai perceber que tem muita diferença. Muita coisa distoante. Tá? Não à toa, Stalin mandou Trotsky embora. Botou ele preso na Sibéria. Depois acabou matando ele. Não à toa, Che Guevara, depois da Revolução Cubana, foi embora. Tá? Então, o que nós temos, para ficar bem claro, o que nós temos, China, Cuba e União Soviética, que são três grandes representações do que seria o comunismo, tá? São, essencialmente, lugares onde houve uma tomada de poder, houve uma revolução. Essa revolução foi criada com base na ideologia marxista, na ideologia do comunismo, tá? O objetivo foi Lenin, era... né? Lenin. Isso. Não, Lenin é que foi um dos fundadores da Revolução. Quem prendeu o Trotsky foi Stalin. Tá? Então a gente tem aí... Então, eu vou chegar lá. Então eles pegam essas teorias marxistas, criam essa revolução, tomam o poder e imediatamente depois da tomada de poder instalam um governo totalmente ditatorial, tá? Que não condiz com o comunismo, tá? Comunismo e ditadura não condizem. Pegam aquilo que lhes interessa, basicamente o que eles fizeram foi mais ou menos a mesma coisa que as igrejas fazem com a Bíblia, igual a gente falou. Pega aquilo que lhe interessa, manipula e o resto esquece, tá? Por exemplo, não seria admissível uma classe governante que governe por décadas, como aconteceu em vários países de linha comunista. Tanto, pensa, os Castro vêm dominando o Cuba, não sei desde quando, agora que eles vão sair, tá? Agora que o Eugênio Castro vai sair... Eugênio? Raul? É o Raul, perdão. Raul Castro vai deixar, porque também tá morrendo. Tá? Você tá morrendo. Mas aí existem algumas questões, principalmente em Cuba. Cuba foi o lugar que menos talvez tenha subvertido as ideias marxistas, as ideias leninistas. Tá? A União Soviética subverteu, a União Soviética transformou uma ditadura, fechamento, prisão política, tá? Então, para deixar bem claro, não dá para dizer, o comunismo não dá certo, olha o exemplo da União Soviética. Não é um exemplo válido, tá? Não há comunismo de verdade no mundo, nunca houve. Professor? Não o comunismo de Marx e Engels. Oi, Flávio. Mas não foi o próprio Marx que afirmou que aquilo na prática era impossível? Exatamente. Aí é o segundo ponto. Marx disse que é praticamente impossível. A gente come meia travessa de torta de pão e depois tem que ficar tomando Eno, só de fruta. Não. Suco. Gente, é horrível esse negócio, tá? E se eu deixar escapar alguns arrotos, pelo amor de Deus, me perdoem, mas é que sal de fruta faz isso, meu estômago não é dos melhores. Na verdade, é bem ruimzinho. Não sei nem como é que ele existe ainda. Mas, enfim. Retomando. Nós temos essa ideia de que, o comunismo... quer ser comunista vai para Cuba. Não tem comunismo. Segundo, o próprio Marx disse que o problema do comunismo está na incapacidade do ser humano de atender todos os requisitos que o comunismo exige. Tá? Principalmente porque o ser humano, ele é, acima de tudo, um ser que necessita... crescer,
evoluir, ter uma supremacia sobre o outro. Isso faz parte do conceito da animalidade humana. O comunismo, ele estanca todo mundo. Você não cresce, você não evolui, você não tem mais dinheiro, você não tem mais bens, você só vai ter mais coisas de acordo com a sua necessidade. Isso é muito relevante no comunismo. A ideia comunista de Engels e Marx é que cada um ganhe aquilo que precisa, não o que quer, e nem o que merece, porque acaba com a teoria da meritocracia, tá? Então, dentro do comunismo teórico, que nunca foi posto em prática, e eu acho virtualmente impossível que um dia seja posto em prática, porque prescinde de uma capacidade do ser humano de abnegação, de abrir mão do consumismo, de abrir mão do querer mais, que eu não sei se o ser humano, nem hoje, nem num futuro próximo, esteja pronto. Mas ele precisa do seguinte: eu sou casado, tenho 5 filhos. Não, perdão, sou casado, tenho 3 filhos. Somos em 5 em casa. Eu preciso de um carro. Não é que eu mereça, não é porque eu trabalho mais, eu ganho mais, eu produzo. Não. Não importa o quanto eu faça ou o que eu faça, eu preciso de um carro. Por que eu preciso de um carro? Porque para levar minha família toda, eu preciso de carro. Minha família é grande. Minha filha está namorando, tal, bonitinho, sei lá, eles resolvem casar. Eles precisam de um carro? Não, eles precisam de uma moto. Eles são em 2. Uma moto leva eles aonde eles precisam. Quando eles, depois de casar, tiverem filhos, aí sim, eles vão precisar de um carro, porque o bebê na moto, e o Estado vai prover isso. Eu preciso de um carro. Eu preciso de uma caminhonete? Não, eu sou louco para ter uma caminhonete. Quero muito comprar caminhonete. Eu estou esperando algum tio rico morrer e me deixar de herança, que não tá muito fácil, ou ganhar na Mega Sena, que tá mais difícil ainda, porque trabalhando tá bem complicado. Mas eu preciso de uma caminhonete? Não, eu não preciso de uma caminhonete. Eu não trabalho, eu não preciso carregar carga. Eu sou produtor rural, eu carrego carga, eu carrego carne, eu carrego boi, eu carrego sei lá o que, carrego grão. Então agora eu preciso de uma caminhonete, porque para o trabalho que eu desempenho é necessário. Ótimo, então agora eu teria direito a uma caminhonete, tá? Isso é comunismo. Todo mundo trabalha, todo mundo cumpre a sua função, sem esperar que essa função gere algum benefício. Os benefícios vêm de acordo com a necessidade. Alguém levantou a mão. Quem? Alana. Por favor, compartilhe. Alana? Bom. Dormiu. Depois a gente continua. Isso seria chamado a teoria do valor trabalho, professor? Seria isso? Quando vai pensar em Marx, a questão do valor trabalho, a questão da utilidade, quando você presta um serviço para outro indivíduo, ali está o valor, muito diferente da escola marginalista, onde o valor vai estar no próprio produto, né, da oferta e demanda. Isso. São as duas teorias. O valor trabalho, que seria e a mais-valia. A mais-valia é o que a gente tem no capitalismo. Que a gente vende a força de trabalho. Você conseguiu, Alana? Consegui. Estão me ouvindo? Então fale. Estou. Eu acho acho 2 pontos importantes que a gente precisa falar sobre o comunismo, que eu acho muito interessante, como eu estudei também bem a fundo sobre essas questões comunistas. Realmente a gente não conseguiu atingir o comunismo em nenhum momento da história. A gente se aproximou de algumas ideias, né, ao longo da história mundial, mas a gente nunca conseguiu atingir. Eu acho muito interessante também, porque quando Marx pensa no comunismo, no socialismo e na construção do comunismo, ele não tinha
noção do advento da globalização, da tecnologia, que também foi uma coisa que influenciou muito. E outra perspectiva que a gente precisa ter, que eu acho super válida, é que o comunismo, ele não é referente, ele não se remete à pobreza, né? Ele não faz referência de que você tem que ser pobre para você ser comunista. Então, aquela ideia de que, eu concordo com as ideias comunistas, mas então se você concorda, você tem que sair descalço na rua, andando de a pé, em rua sem asfalto, porque você não pode fazer utilização do que a tecnologia, do que a globalização nos trouxe, é um pensamento muito preconceituoso, inclusive sem informação, porque a gente tem que entender que o comunismo não nos refere à pobreza. Ele não está dizendo assim, então agora eu tenho essas ideias comunistas, eu tenho que viver na pobreza. Então, acho que são 2 pontos que a gente precisa ter uma consciência para a gente poder saber o que é comunismo. Não que a gente vá virar comunista, que eu estou falando coisas nesse sentido, mas eu acho muito interessante que a gente tenha essas ideias sobre o comunismo, que a gente tenha essa consciência do comunismo e uma consciência de que Marx escreveu numa época completamente diferente do que a gente vive hoje. Sim, perfeito, Alana. O fato de você defender o comunismo como teoria, tá? Não te faz um comunista imediatamente. E o comunismo não significa que você vai abrir mão de tudo. Então dá o que você tem. Não é isso. O comunismo prega, acima de tudo, uma divisão justa com base no trabalho. A teoria da mais-valia, a gente pode ter uma aula inteira sobre isso, mas eu vou tentar explicar bem resumidamente. A teoria da mais-valia diz o seguinte, que é o que Marx coloca no Capital. Se você trabalha, se você é padeiro, e você produz pão, e você ganha um salário mínimo, R$1.100, mas o dono da padaria, tá, o seu chefe, ganha R$5.000 com o seu pão que ele está vendendo, com o pão que você fez, isso significa que você está pagando para o dono da padaria R$3.900 pelo direito de trabalhar. Então você recebe 1.100, mas você dá para ele, em forma de trabalho, em forma de força de trabalho, de capital humano, quase R$4.000. Tá? Porque a força de trabalho é maior. Então, quando eles idealizam a ideia do comunismo, o que eles idealizam é que a força de trabalho não seja valorada monetariamente, mas ela seja valorada socialmente. Então, você faz o seu trabalho porque você precisa contribuir com o universal, o social. Tá? Eles chamam de produto necessário, se eu não me engano. Isso. E você recebe aquilo que você precisa. Não o que você quer, você não acumula, você não tem mais. Tem uma série do History chamada O Sócio. É um empresário que ajuda outras empresas também falidas. E ele cometeu o que eu achei uma bobagem. Ele foi para Cuba discutir algumas coisas, avaliar modelos de negócio em Cuba. Ele chegou para um cara que era fazendeiro. A fazenda é do Estado. Tá? Por mais que a gente tenha dito que Cuba não é a essência do que é o comunismo, ela tem ideias. É o que mais se aproximou das ideias marxistas. Mas ótimo. Então a terra é do Estado. Quando ele morrer, ele não vai deixar aquilo de herança para ninguém. Não vai acumular. Ele tem o direito de produzir o que ele quiser, mas ele também tem a obrigação de produzir algumas coisas específicas que ele vai vender especificamente para o Estado, que é para alimentar órgãos públicos, normalmente hospitais ou escolas. E aí o empresário, o Marcos Lemoni, do sócio, perguntou, mas você não queria ter a terra? Ele falou, para quê? Não, para a terra ser sua, você poder lucrar com tudo. Eu lucro o suficiente para mim sobreviver, para mim viver, para mim satisfazer o que eu preciso, eu vivo bem, não me falta nada. E eu vou ensinar o meu filho que ele tem que trabalhar para ter o que ele tem. E ele não vai ganhar nada do que eu estou deixando. E é interessante esse conceito. Enquanto isso,
onde a gente tem aí quantos herdeiros que não fizeram nada, eu não estou nem falando daqueles caras que estão deixando uma herança e que ganharam dinheiro em especulação financeira. Tem gente que trabalhou, pelo menos, para ficar rico. Criou alguma coisa. E aí ele está deixando para o filho dele, que não fez absolutamente nada, fora ser filho de alguém que trabalhou, e um dinheiro que muitas vezes... Aí, isso é capitalismo. Isso vai gerando concentração de renda. Não é à toa que acho que é 2% ou 8%, uma coisa assim, da população mais rica do mundo tem a mesma riqueza do que os 50% da população mais pobre. Então, essa acumulação de capital ela é muito grande. Tá? E aí, mas assim, quando a gente debate a teoria marxista comunista, antes que se questionem, já vou deixar bem claro, eu gosto de falar que é para não deixar dúvida. Sou de esquerda. Acho que vocês já perceberam também. Sou de esquerda. Tenho restrições a partidos de esquerda, tenho restrições a teses de esquerda, tenho restrições ao comunismo como um todo, mas sou essencialmente esquerdista, tá? Quer aparecer, amorzinho? Ó, minha princesa chegou do judô, tomou um banho, comeu, aí ela dorme normalmente com a camiseta minha. Deixa eu fazer continuar. E aula em casa tem dessas coisas, né? Vocês acabam conhecendo minha casa, minha família, todo mundo. Normalmente, quando é aula presencial, os alunos só conhecem de ouvir. Uma vez a minha esposa foi na minha aula, lá em Comodoro, e aí, nossa, a gente já conhece tanto de você, mas é só de ouvir. Na aula online, vocês veem, de fato. Enfim, voltando à ideia da escola jurídica marxista, Oi. Dentro do seu guarda-roupa. Para Marx, o direito é uma superestrutura ideológica condicionada e prevista pela estrutura social dominante. Isso fora do conceito comunista, tá? A escola marxista de pensamento jurídico do liberalismo normal. Eu não sei. E aí, para ele, o direito não seria o espelho da sociedade como um todo, mas da classe burguesa dominante. Tá? E aí a gente volta naquela questão de representatividade. Tá? Essa questão da representatividade ela é importante. Eu trouxe uns dados para vocês. Primeiro, eu tenho uma citação, não está nos slides, mas eu tive contato, principalmente durante o mestrado, com um cara chamado Louis Althusser, em francês, e ele falava sobre os aparelhos ideológicos do Estado. O Estado e os seus aparelhos só têm sentido do ponto de vista da luta de classes, enquanto aparelho da luta de classes, mantenedor da opressão de classes e das condições de exploração e sua reprodução. Para Althusser, ele baseia muito as ideias dele em Marx, o Estado ele cria aparatos, aparelhos ideológicos, que seriam o judiciário, igrejas, sociedade como um todo, a chamada sociedade civil organizada. Mais recentemente, não é um conceito dele, mas foi criado o conceito do homem de bem e da família tradicional, tá? E tudo isso, ela serve como uma estrutura que o Estado tem para manter o oprimido na condição de oprimido, tá? O desvalido, o desvalorizado nessa condição de inferioridade, enquanto mantém. Porque o que acontece? A gente vem de uma história, e o Brasil, o mundo todo, teve uma história de muitos anos de estrutura social rígida, tá? Uma estrutura social muito rígida, com a pobreza embaixo, sem chance de crescer, nobreza e o rei.
e o clero aqui nesse meio também. E, de repente, com o iluminismo, Revolução Industrial, a burguesia ascendendo, a gente tem uma quebra nesse paradigma. Então, hoje existe um movimento das classes dominantes, tá? E sociólogos já identificam isso, para tentar voltar a essa estrutura estanque, essa estrutura onde classes sociais não se movimentam. Onde seja permitida, aí vem a grande diferença do que era, por exemplo, no feudalismo. Ninguém ascendia de classe, ponto, acabou. Nessa nova estrutura social, nessa nova pirâmide social, existe a possibilidade de uma ascensão. Então você tem a catadora de lixo, que vira médica, a faxineira, que vira juíza. Mas a pergunta que daí a gente tem que se fazer não é, por que os outros não fazem? Quantos faxineiros e faxineiras tentaram entrar numa faculdade de Direito, não conseguiram e nunca chegarão a juiz? Tá? Tentar não romantizar. Porque o menino sobe em cima do pé de manga para ter sinal de internet para assistir aula online. Ai, que bonito. Por que os outros não fazem? Por que este menino tem que subir num pé de manga, arriscar desabar de lá de cima, quebrar um braço, uma perna, para poder assistir aula, que seria obrigação? Tá? Exatamente, como minha esposa está dizendo aqui, passar pela humilhação de subir um pé de manga. Aí aparece na TV, ai, que bonito. Não é bonito. Ai, que bonita, a professora usou o azulejo branco da cozinha dela para poder dar aula. Isso não é bonito. Isso é horrível, porque o Estado tinha que dar a condição mínima dessa mulher ter um quadro em casa para poder trabalhar. Tá? Aí, depois disso, veio um imbecil do deputado. Desculpa, mas é um imbecil. Tá? Um deputado, agora eu esqueci o nome dele, que teve a audácia de dizer que... Tem os coaches também. Mas o coach você vai por escolha. O deputado está lá, tá? Como minha esposa disse, que é um basculho de um deputado que teve a audácia de dizer que o professor não quer trabalhar, não quer voltar a trabalhar, tá? Mas eu não tenho a menor ideia do que é. E aí, esse tipo de cara. E aí, eu trago para vocês alguns dados, tá? Censo do Conselho Nacional de Justiça, 2013. 15,6 magistrados brasileiros, juízes e desembargadores, se declararam negros ou pardos. Pouco. Peraí, estou aqui num dado, não consegui ler o... Jéssica. Pedi com a Romana... Exatamente, Jéssica. Existe uma romantização, existe tudo. E eu vou falar para você, existe uma tendência a você elitizar o ensino, tá? Sucateamento de programas como FIES e ProUni são isso. A ideia é que o pobre não tenha mais a oportunidade, tá, de fazer um curso superior, de ascender socialmente, para que seja um ponto realmente fora da curva. Amanda, a minha esposa é professora. Antes da pandemia, tá? Nós tivemos que comprar uma impressora laser para poder imprimir as provas dela, porque a escola não permitia que ela fizesse prova com mais de 2 páginas, para não gastar muita folha. Ela é professora de história. Precisa de um texto. Como é que você faz um troço em 2 páginas? Não faz. Ela tava louca? Aí a gente foi lá e comprou. Eu entendo a posição da escola. Porque a escola não tem dinheiro. A minha diretora na época, a minha coordenadora na época, tirava dinheiro dos produtos de limpeza, comprava produtos de limpeza mais barato para poder comprar tinta e comprar papel para poder imprimir as provas. Então, eu entendo a delimitação de folhas, eu entendo que as margens tinham que ser
estreitíssimas, porque tinha que dar 2 folhas por professor. Então nós tínhamos aí prova matemática, português, inglês, história, geografia, ciências, tudo isso daí para poder ser impresso. Eu entendo isso daí, mas que merda de Estado é essa, com perdão da palavra, que não proporciona para o aluno que está lá numa porcaria de uma cadeira dura do caramba, com um ventilador caindo aos pedaços, numa sala com 40 alunos, 2 ventiladores e um calorzão de 40 graus batendo na nuca da gente, e não proporciona nem ao menos uma tinta e folha para que a escola possa imprimir as avaliações. Então, assim, para que a gente não passasse a avaliação no quadro, porque muitas vezes, igual a aula de inglês, às vezes tinha uma aula, né? A escola fazia a impressão, né? Para a gente poder ter tempo para passar a prova, para poder fazer um tete a tete com o aluno ali e tudo e tal, mas não tinha condições. E gente, é praticamente incabível, impossível você trabalhar história e fazer 10 questões e 2 folhas. Eu não consigo. Tem pergunta minha que dá 5 linhas de pergunta, só a pergunta. Então é impossível. Eu não sou doutrinadora, apesar de todo mundo falar que eu sou doutrinadora, tá? Mas meus alunos nem sabem quem é Marx, nem Engels, nem mal sabem o que é capitalismo, mas as minhas questões eram 5 linhas só a pergunta. Então eu e meu esposo juntamos as mãos com os pés, que é o jeito que a gente fala, né? Proletário bem ferrado mesmo na vida, né? E vamos comprar uma impressora e vamos imprimir em casa. Então, se eu pagava para trabalhar, praticamente pagava para trabalhar. Aí agora, é porque o meu esposo não vai mostrar, mas esses dias eu adquiri uma outra impressora colorida, por quê? Eu estou trabalhando artes, eu estou trabalhando geografia este ano, eu estou trabalhando só história. E eu preciso fazer impressão de mapas, eu preciso fazer impressão de quadros, de pinturas. Como que você faz isso preto e branco? Não tem. História já era complicado para trabalhar o preto e branco, porque às vezes tinha gráficos, e aí eu tinha que pedir para eles pintarem na sala, né? Mas a gente se vira, tem que se virar nos 30. E aí vem um vagabundo falar que professor não quer trabalhar, gente, vá a merda. Vá a merda. Se vocês olharem ali, tem a impressora, tem um poste de luz que meu esposo fez para eu poder dar aula. Cara, a gente vai se virando nos 30. Aí vem um cara falar que o professor não quer trabalhar, que é o único que não quer voltar para a sala. Pelo amor de Deus, gente, isso é um absurdo. Me deixa indignada. Desculpa o desabafo, gente, mas é que precisa ser falado, né? Ainda mais para mentes pensantes como vocês, tem que ser falado. Desabafo é uma professora. Respondendo a sua professor, pergunta... Oi, Alana. Eu também sou professora da rede estadual e eu acho assim, nossa, o relato, acho muito interessante essas discussões no curso. Eu tô assim, puxei essa disciplina que é do início, mas eu tô no final, né? Do curso de Direito. Assim, são raros os momentos que eu tive essas discussões mais sociais mesmo, mais do âmbito social. Eu acho extremamente importante, principalmente aqui no Mato Grosso, onde a gente vê várias coisas assim, que eu fico indignada, como sua esposa disse, com a educação. Eu falo, não é possível. A gente, hoje mesmo, tinha que fazer entrega de material para os pais, enfim. E aí eu tava na escola, chegou uma mãe, eu fui perguntar o porquê que ela não tinha buscado ainda o material. Ela falou assim, eu não tenho internet e eu não sei ler nem escrever. Então, o único meio de comunicação que a gente tem hoje são as redes, e a gente não consegue ter comunicação com os pais, e me entristece muito, porque a gente busca tanto. Eu acho que mês passado mesmo de material, porque as atividades, a gente tem que mandar o material impresso, a gente tem que planejar as aulas, e eu tenho que mandar atividades extras com o meu dinheiro. Então, se eu estou trabalhando matemática, eu estou trabalhando receita, eu tenho que mandar o material da receita para o meu aluno. Se eu estou trabalhando mapa e o meu aluno vai pintar, vai desenhar, eu tenho que mandar a cartolina, o giz de cera, o lápis para ele em casa. E a escola não tem. Se a escola não tem, eu gasto do meu dinheiro. Então, mês passado, acho que foi uns R$200 que eu gastei mandando material, comprando material para as crianças. E aí você escutar, você ter essas falas, e o grande problema é que eu vejo essas falas
e eu não vejo movimentação. É igual ela falou, aqui é um espaço de conversa e debate para que a gente cresça e para que a gente possa fazer a diferença na sociedade. E desde que eu vim, porque eu sou de outro estado, e eu sempre fiz parte da luta, eu acredito que a gente só consegue as coisas através da luta, que o governo nunca deu nada para ninguém, nada, absolutamente nada. Nunca recebi nada do governo, nem uma bala, ele nunca deu, foi tudo através de luta. Eu acho muito importante que nós, acadêmicos, né, que vamos entrar para que a gente tenha um papel na sociedade, que a gente tome essa consciência no início da faculdade, para que a gente possa crescer, para que a gente possa realmente fazer a diferença em qualquer área que você for trabalhar. Não porque você não está na educação que você não pode lutar, você deve lutar, inclusive. Olha, concordo. Pode finalizar, mano. Era concordo. Isso mesmo. Beleza. Concordo completamente, tá? Eu não sei se todo mundo viu o vídeo do Greg News que eu mandei no grupo. Eu até confirmei para ver se tinha mandado, mandei. Lá ele fala, o Brasil é um dos países que menos investe em professores de educação básica, tá? O meu salário de professor de onomática, comparado com o salário da minha esposa, professora do estado, nem sobrou aula esse ano para ela, porque como história se tornou opcional em boa parte das escolas de ensino médio, ela acabou ficando sem aula. Mas o salário dela do ano passado de professora do estado, comparado com o meu salário de professor universitário, chega a ser surreal a diferença, tá? E aí eu não gosto de comentar, na verdade, porque eu sinceramente não gosto muito do estado, da situação que eu me encontro, mas eu sou analista judiciário também, eu trabalho no Tribunal de Justiça. E o meu salário de analista judiciário é quase o dobro do salário da minha esposa, tá? Só que eu trabalho 6 horas, agora em casa, mas até antes, 6 horas sentado na frente do computador. Tá? Encerrou meu dia, desliguei meu computador, voltei para minha casa, esquece. Ela tem prova para corrigir, trabalho para corrigir, aula para preparar. Tá? Vocês que são professores, ou que, igual a Amanda, que a mãe é professora, que veem isso todo dia, tá? Chega a ser ridículo o esforço, e a gente é o país que está menos investindo. Tá? É um dos países que menos investe em educação, menos investe em valorização do professor, menos investe em material humano, tá? E respondendo à pergunta da Jéssica lá atrás, por que da desigualdade social? É simples. Da desigualdade da educação, porque quanto mais gente com menos condições de pensar, mais a estrutura social se mantém, tá? A partir do momento em que você dá ao aluno, a um jovem de 14, 15, 16 anos, filosofia, sociologia, de qualidade, tá? De qualidade. História, geografia, social, você começa a fazer com que esse aluno comece a pensar e raciocinar fora da caixinha, fora da estrutura básica. E ele começa a questionar o que está posto. Tá? Essa é a verdade. Tá? Nossa senhora, só isso? Meu Deus, Alana. O do estado é um pouquinho melhor, mas também não é muito, não. Tá? E olha que o Mato Grosso é um dos que mais bem pagam professor. Tá? Meu sogro desistiu de dar aula no estado, ele passou no concurso, desistiu porque ele não compensava. Ele dava aula na faculdade, falou, não compensa o tempo que eu vou ter que dar aula, e o salário não vale a pena. E lá no interior de São Paulo. Assim, aí você analisa toda essa condição, é uma conjuntura social, tá? E o objetivo é esse. O objetivo é que o pobre continue pobre. E se você se mata de trabalhar, você não tem tempo de pensar na morte da bezerra. Você não tem tempo de pensar a sociedade, tá? A verdade é essa. Quando você tem um debate, quando você estimula o debate, quando você estimula a discussão, que você conversa, que você avalia, né, você cria. Eu
vamos botar o pau da barraca logo. O meu filho, de 12 anos, ele tem, modéstia à parte, um dos melhores vocabulários dos colegas dele. Porque todo dia, quando a gente começa a debater, discutir política, eu e minha esposa, a gente não fala esse assunto de adulto e vai embora. A gente mantém ele, ensina, responde as questões. Aí tem umas 2 semanas, ele e a minha filha menor gostam do Felipe Neto. E aí o Felipe, estamos queimando estoque da linha antiga, vai começar a nova promoção. Eu falei, vou comprar para eles, né? Promoção, pobre só comprando a promoção. Escolhe aí a estampa. Meu filho escolheu uma Belezmer, tem 7 anos. O meu filho de 12 anos escolheu o gado na terra plana. É uma referência a aquele indivíduo que não pensa sozinho, que segue o rebanho. E que tá... aí são coisas do tipo, igual aquela piada, né? 2020 era para ter carro voador. Sim, mas em 2020 não tá precisando ensinar que vacina faz bem e que a Terra não é plana. Né? Então, é esse tipo de discussão que a gente precisa gerar. Só que a classe dominante, ela não permite, ela não quer permitir. Ela quer que o filho do pobre deixe de estudar história, geografia, sociologia, filosofia, para estudar português e matemática, que é o suficiente para simplesmente conseguir fazer o trabalho. Daí vai, termina. Aí você coloca o ensino médio de período integral. Ai, que lindo, que bonito. O período médio de ensino integral pode até ser bom, lá onde criança não tem que trabalhar. Se você pega um adolescente de 14, 15 anos que trabalha meio período para ajudar em casa, porque senão não come no final da semana, tá? Porque é a situação que a gente vive todos os dias. Minha esposa vivenciou isso ano passado, o ano todo. Dá para ele a escolha entre ou você estuda ou você trabalha, esse menino vai ser na escola. Tem ensino médio completo. Vai daqui uns anos para um EJA turno bem, tá? Porque a verdade é, o EJA virou fábrica de diploma, tá? Tinha uma ideia linda, mas não se sustenta. E aí vai ter mais um analfabeto funcional que serve de massa de manobra de trabalho barato e braçal, enquanto a elite estudada continua trabalhando. Então, vocês estarem aqui, é um ato de resistência. Você ir contra o sistema que quer emburrecer a sociedade é um ato de resistência. Agora, eu não vou perguntar, Amanda, se você quiser depois me responder no privado, você fique à vontade. Amanda não, Alana, desculpa. Se você quiser me responder no privado, Alana, os motivos que estão levando você a fazer o curso de Direito, tudo bem. Mas eu não vou perguntar para você, eu não gostaria que você respondesse aqui em aberto, para evitar um constrangimento. Mas eu conheço muitos professores que estão indo por Direito, estão fazendo faculdade de Direito, para tentar uma carreira melhor. Então são profissionais de qualidade, que são bons alunos, que são bons cursos, e que estão deixando a docência porque não são valorizados, porque precisam de dinheiro. Tá? Basicamente, eles precisam de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para sobreviver. A gente quer ter uma vida boa. Tá? São profissionais que poderiam estar em sala de aula fazendo um trabalho maravilhoso, mas não. Estão partindo para uma outra. Simplesmente a educação não dá dinheiro. Aí viver de brisa, viver de amor não paga as contas. Tá? O tiozinho que vem cortar a minha luz aqui não quer saber se minha esposa é professora e ele vai dar um abraço nela, tá? Para receber a conta de luz, ele quer dinheiro. Professor, Oi. Eu não tenho problema em falar quanto a isso. Eu acho que a pedagogia, que foi o curso que eu fiz, ela mudou minha vida. Porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular e através dela eu cresci como ser humano, assim, que é impagável. O meu crescimento como ser humano é totalmente impagável através da universidade. Tenho muito, 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 muito orgulho do curso que fiz, muito mesmo. E aí, como eu concluí a graduação, eu vim para a Barra do Bugre sozinha. Eu sou de Rondônia. E aí, eu cheguei, o vestibular estava em aberto, e Direito era um curso que eu sempre tive muita vontade de fazer na adolescência, porque eu sempre gostei dessas questões das leis, das discussões. E aí eu falei assim, eu tô aqui, eu vou tentar. Eu fiz o vestibular e passei.
A princípio, claro que eu vou tentar concursos na área do direito, eu acredito que é um objetivo, sim, por questão salarial, porque, igual você falou, é o dobro. O salário do judiciário é o dobro do que eu ganho. Então, por uma condição de vida melhor para mim, para minha família, né? Mas, assim, eu sou apaixonada pela docência. Então, ao mesmo tempo que eu estou no direito, eu quero terminar logo para ir para um mestrado, porque eu gosto da docência. Sempre gostei. E pretendo, assim, ir para a universidade também, porque eu acho muito importante a universidade e as discussões dentro da universidade. E claro que eu não trocaria nada. Hoje, assim, se você chegasse na Alana hoje e perguntasse, foi uma boa escolha? Foi uma excelente escolha. A docência, a pedagogia, o que eu cresci como ser humano é totalmente impagável. O meu conhecimento, igual eu falo, eu sinto falta dessas discussões que nós estamos tendo agora, porque não são discussões que às vezes a gente tem em outras aulas, né, que é um pouco mais técnico, assim, a gente vai mais para a lei, mais para a discussão da lei, então essa discussão social, né, eu sinto muita falta, porque eu fiquei 5 anos discutindo isso na universidade, então, assim, não me arrependo jamais, morro de orgulho do meu curso. Infelizmente, é uma profissão totalmente desvalorizada. O estado do Mato Grosso, acho que é o 3º ou 4º, com o melhor salário. Mesmo sendo o melhor salário, não é o salário justo. Então, a gente tem que ter essa ideia, assim, sabe? Não é que, você está reclamando, você ganha um salário bom. Não, eu ganho um salário dentro do Brasil, dos parâmetros, eu tenho um salário bom, mas não é um salário justo. Então, assim, não me arrependo, realmente comecei a fazer direito, que estava aqui, consegui uma vaga, e então é um objetivo, assim, eu tenho 2 caminhos, ou um concurso ou realmente partir para a docência em nível superior, que é uma vontade. Maravilha, Alana. Obrigado por compartilhar essa história. Eu concordo com você. A docência é uma coisa rica, linda, e ensinar, dividir o conhecimento é maravilhoso, tá? Eu não teria paciência para dar aula para criança, tá? Eu enveredei pela docência no nível superior, porque daí eu tenho condições de ter um debate. E se vocês encherem o saco de mim, vocês saem da aula e pronto. Tanto no presencial quanto no virtual. Mas eu respeito muito e acho que deveria, não é hipocrisia, não é porque eu sou professor ou porque a gente está aqui. Eu acho que o professor deveria ser a profissão mais bem remunerada, tá, de toda a estrutura. Acho que juiz ganha 20 mil, salário inicial no Mato Grosso, o ministro supremo, o deputado ganha 30 mil, nenhum deles fez um serviço nem aos pés do que o professor faz, tá? Quem deveria ganhar, e daí, a partir do momento que você dá essa condição, um salário minimamente digno para um professor, aí você pode cobrar dele também, tá? Alguém levantou a mão. Eu já descubro quem é. E aí já te respondo, Edmilson. O Felipe respondeu. O Xará levantou a mão. Pode falar, Felipe. Ou não? Enquanto o Felipe conversa, abre o microfone, o Edmilson perguntou por que os políticos de direita conservadores não veem a universidade com os bons olhos. Eu vou dizer para você que não é só o político conservador de direita, tá? É o político de direita, tá? É o político, na verdade. Tem alguns que são mais de esquerda que entendem a importância da universidade, de tudo. Mas é que a universidade, principalmente a universidade pública, como os professores, eles não estão sujeitos a um controle muito grande, porque a maioria são efetivos, né? E os poucos que são contratados têm uma certa liberdade, eles acabam podendo capacitar, podendo discutir, podendo realizar uma discussão de pensamento muito maior, um debate social maior. Tá? Esse debate que a gente está tendo, tudo bem, Felipe. Eu jamais poderia ter numa universidade privada, tá? Ou pelo menos seria não iniciando, igual eu estou iniciando aqui em Brasília, não sei onde é que eu tirei. Aqui em Diamantino, primeiro semestre que eu estou aqui começando, e de repente ter uma discussão social de esquerda, direita, de marxismo. Não, isso não pode. Isso seria fora do padrão.
né? E aí eu muito provavelmente iria receber o meu bilhete azul. Mas o que a gente percebe, o que a gente vê é que as universidades são centros de pensamento social, de pensamento abstrato, de um pensamento que sai um pouco do tecnológico, do técnico, sai daquele pensamento fechado que muitas vezes a gente acaba tendo, tá? A universidade ela não prepara só e somente só para o dia a dia, para o trabalho do dia a dia. Ela é uma fonte de debate, de discussão social permanente. E isso não é visto com bons olhos por essa classe dominante, essa classe burguesa. Porque o que eles querem é a manutenção do status quo, ou seja, o pobre continua pobre, não entender nada de sociedade, enquanto o rico passa a ser mais rico. Tá? A acumulação de riqueza eterna. Esse é o objetivo, e é por isso. Alguns ainda conseguem entender principalmente a questão da necessidade de crescimento econômico. Tá? Mas, em geral, políticos de direita e alguns de esquerda também, não vou mentir não, tá? Tem alguns que têm uma ideia meio retrógrada da esquerda, que acham que você precisa ter uma centralização do poder. Eles não veem com bons olhos essa posição da universidade. Nesse sentido, a universidade... Nesse sentido, a universidade pública, a universidade privada, ela ganha um contorno de melhoria. Fora, óbvio, a questão financeira, que eles nadaram em dinheiro nos últimos anos, tá? Tem a questão de que você ensina o beabá. Então, você sai, na maioria das, não vou dizer todas, tá? Tem algumas universidades privadas de excelência, mas na maioria das vezes, a universidade privada, ela serve para ensinar o básico, o essencial, tá? Então, você termina um curso superior na maioria das universidades privadas, principalmente essas varejões do ensino, e o que você sabe é o supra-sumo essencial. Se você discutir dogmática, zetética, reconstrução social, a palavra ideologia é muito mal vista, eles não entendem, porque isso não foi debatido. E assim, eu gosto muito de propiciar esse debate. Primeiro porque é um debate sempre válido, é um debate que é sempre interessante a gente ter com os alunos de direito, porque vocês são, em essência, o futuro daquilo que a gente considera o direito. Tá? Vocês vão estar aqui depois e vão poder discutir comigo, vão poder debater comigo e com outros juristas, vão escrever livros, vão escrever artigos, e essa base social é importante, porque o direito, eu sempre digo isso, o direito é espelho da sociedade, tá? E aí, só para a gente finalizar, eu queria deixar uns dados com vocês da estrutura do judiciário, da legislatura. Eu vou mandar para vocês. Vai estar no material de leitura, que eu vou postar já agora, e aí vocês vão poder ter acesso, tá? Para vocês entenderem como que o padrão, o perfil é essa classe dominante burguesa, é o homem branco rico, tá? E mantém esse conceito, essa síndrome, tá? E a gente tem que começar a discutir inclusão, sociabilidade, a gente tem que continuar discutindo divisão justa de renda, tá? A sociedade, e aí não é a brasileira não, a sociedade como um todo, ela é muito boa em fazer caridade, mas muito ruim em fazer justiça social, tá? Então, quando o filho a empregada está viajando com o filho para Miami, isso é questionável. E, assim, a gente tem exemplos desse tipo de situação, de casos de situação, de uma tentativa de manter, desde vários lugares, tá? Eu não estou passando pano aqui. As universidades públicas varejando ensino bombaram de ganhar dinheiro no governo PT, tá? A tal da Croton Educacional, depois vocês procurem. O pessoal ficou bilionário com ela, tá? Com FIES e ProUni.
com programas de governo PT. A compensação dos governos Temer e Bolsonaro estão acabando com a inclusão social. Tá? O Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, falou que a economia está quebrando porque o brasileiro tem essa mania de querer viver até os 100 anos. Então, viver muito é muito ruim para a economia. A gente tem que morrer logo de uma vez. Tá? Passou dos 50, 60, está na hora de morrer para a economia bombar. Eu não tô... Gente, eu juro para vocês. Eu juro. Eu não estou inventando. Vocês podem procurar na internet. Tem vídeo disso gravado. Está gravado, não é nem manchete. Tem vídeo disso. Vocês podem procurar. Tá? E é esse o tipo de situação que acontece. Então, a gente precisa discutir, debater, para que a gente não caia na mesmice, não caia na repetição, tá? Vai ficar para a semana que vem o justpositivismo. E eu poderia fazer ele em 5, 6 minutos, mas eu não quero, porque ele não merece, tá? A filosofia positivista de Augusto Comte merece um trabalho mais bem elaborado, e o direito positivo também, apesar de que a gente ainda vai discutir isso num outro momento do curso. Acho que por hoje é só. Tem algum comentário, alguma questão ainda a colocar? Pessoal, então, muito adorei a aula de hoje. A Suélia, minha esposa, está pedindo desculpas pelo desabafo dela, mas acho que é bom a gente ter esses momentos também. E a gente realmente fez um momento bem social aqui, mas ele é importante porque ele reflete no direito. Tá? Nada do que eu trago aqui, ela é completamente fora do direito e tal. Eu dou umas viajadas de vez em quando, mas ele tem reflexo. A viagem é com o roteiro, gente. Amor, a Amanda falou que você está certinho. Aí, obrigado, Ingrid. Obrigado mesmo. Outra coisa. Me perguntaram hoje no grupo, não sei se alguém está fora do grupo, mas já falando. A aula de segunda-feira passada, eu não coloquei atividade, não coloquei nenhum questionamento, porque eu deixei. Eu literalmente deixei essa aula por vocês. Essa é de grátis. É a amostra grátis, sabe? Aquela que a gente dá para fidelizar o cliente. Então, a primeira aula foi de brinde para vocês. A partir de hoje, aí vai ter atividade realmente em todas as aulas. Não foi só com a turma de vocês. Em todas as turmas, essa primeira aula. Porque é a primeira aula, a gente está começando, está conversando, tá falando ainda. Então eu já coloquei para isso. Eu até era para ter avisado antes, acabei esquecendo. E aí a gente continua segunda-feira que vem, dia 17 de maio, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir os 4 filmes que eu mencionei, mas principalmente Histórias Cruzadas e Estrelas Além do Tempo, tá? São, acho que, muito bacanas de vocês assistirem. Eu recomendo. E a gente vai continuando semana que vem, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.